Continuando com nossas aulas, pessoal, falaremos agora dos princípios constitucionais, né, da administração pública, os princípios ali que estão explícitos na Constituição Federal. Então, sem mais delongas, né, vamos logo iniciar. Bom, pessoal, os princípios da administração pública, você que já estudou um pouquinho aí direito administrativo, sabe, né, daquele mnemônico chamado de LIMP, né? Limpar o quê, professor? A casa? Não. LIMP significa legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios do LIMP. Esse princípio está disposto no artigo 37 da Constituição Federal, né, que traz lá o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Logo quando foi promulgada a Constituição, não havia a eficiência. Ela veio com a emenda constitucional lá em 1998, né? Veio tratando da eficiência, quando começou-se a discutir a questão da administração gerencial, né? Principalmente no governo aí de Fernando Henrique Cardoso, né? Bom, pessoal, o primeiro princípio que nós iremos falar é o princípio da legalidade, tá? Para Celso Antônio Bandeira de Mello, né, que ele diz o seguinte: ao contrário dos particulares, os quais podem fazer tudo que a lei não proíbe, a administração ela só pode fazer o que a lei antecipadamente autorize. Então veja que eu tenho uma lei, né? Eu tenho uma lei e eu tenho a administração. Então a administração vai praticar o chamado ato, né? Um ato. Que ato é esse, professor? O ato administrativo. Só que esse ato administrativo praticado pela administração pública, ele está, né, limitado, ou ele está adstrito, ele respeita, tem que respeitar o quê? A lei, né? Ou seja, esse ato vai ser praticado em conformidade com a lei. A administração só pode fazer aquilo, né, que a lei autorize ou determine, tá certo? Então a lei tem de autorizar a administração a fazer. Por outro lado, pessoal, quando eu falo de legalidade no âmbito de particulares, né, em relação a particulares, se a lei não proíbe, né, o particular pode fazer. Então veja que é o sentido contrário. Para a administração, a lei tem que mandar a administração fazer. Tá? Por particular, desde que não proíba, então pode estar aberto aí para fazer as coisas que os particulares desejam, né? E a administração está, na verdade, vinculada aos ditames, né? Aos ditames legais. Beleza? Então nós temos uma lei, nós temos a administração pública praticando alguma coisa que é chamada de ato administrativo, mas esse ato tem que estar em consonância com a lei, ou seja, a lei tem de autorizar, beleza? Agora preste bem atenção, pessoal. Existem alguns casos, né, que exige que a lei seja, essa lei que eu estou falando, seja uma lei em sentido formal. O que significa dizer isso? É uma lei, ela tem que tramitar no Poder Legislativo, né? Tem que ser aprovada pelo Poder Legislativo e depois sancionada pelo Poder Executivo. Essa lei em sentido formal, nós estamos diante da chamada reserva legal, tá certo? Estamos diante da reserva legal. Professor, o que é essa reserva legal? É muito simples falar de reserva legal, pessoal. Veja o que eu escrevi anteriormente, a lei em sentido formal. Então, a reserva legal, a Constituição, ela determina que algumas matérias só podem ser mencionadas ou faladas ou discorridas através de lei mesmo em sentido formal. Por exemplo, eu posso criar um tributo através de uma medida provisória? Não, só através de lei. Eu posso majorar um tributo através de medida provisória? Não. Ou através de decreto do Poder Executivo? Não, só apenas através de lei. Então é matéria reservada à lei, por isso que é reserva legal, tá bom? Mas, por exemplo, o fato
de haver uma medida provisória versando sobre determinado assunto e a administração esteja aplicando os ditames da medida provisória, estaria ferindo o princípio da legalidade? Claro que não. O princípio da legalidade ele abrange todo o arcabouço legal, todo o arcabouço normativo, né, que regula a administração pública, tá bom? Agora existem aquelas quase que, digamos que exceção, a reserva legal, a medida provisória, por exemplo, né, que ela pode ser criada em caso de relevância e urgência, e aí o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei. Claro que ele de imediato ele tem que submeter ao Congresso Nacional, tá certo? Isso é um caso de medida provisória. Agora, existem vários casos em que não pode ter edição de medida provisória. Quais são os casos? Relativo à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, direito penal, processual penal e processo civil, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, no caso de planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 67 para o 3º, que visa a detenção ou sequestro de bens de poupança popular, que isso aqui já é vedado, né? Qualquer outro ativo financeiro, então não pode ser por medida provisória. Reservada a lei complementar. Então, se for uma matéria que é reservada à lei complementar, jamais o Poder Executivo poderá editar uma medida provisória versando sobre matéria que tem de ser por lei complementar. Já é disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Então veja que já foi disciplinada pelo Congresso Nacional, só está pendente de sanção. Aí o sabichão lá, do Poder Executivo, ou o prefeito, o governador, pega. No caso ele está falando do Congresso Nacional, né? Mas por simetria vamos imaginar que seja a Assembleia Legislativa, esteja pendente lá. E aí o cara faz uma medida provisória com o mesmo assunto. Não pode, tá bom? Muito simples, galera. Muito simples, muito fácil. Então a gente viu que medida provisória, né? Foge aí da reserva legal. A decretação de estado de defesa também, né? Quando o presidente da República pode ouvir do Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Então, o presidente da República tem que ouvir quem? O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. E decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Então, decretar estado de defesa foge aí da reserva legal, tá bom? Estado de sítio também é a mesma coisa, né? Quando é que acontece o estado de sítio? Quando ocorre comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa ou declaração do estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Claro que o presidente, de novo, tem que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional e solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio. Veja que no estado de sítio precisa da autorização do Congresso Nacional, tá certo? Já no estado de defesa, que vamos dizer que é algo mais brando, já não precisa, né? Porque ele precisa ouvir o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar prontamente e restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social. Veja que lá no estado de sítio seria um pouco mais grave, né? O estado de defesa seria um pouco mais brando. No estado de sítio precisa de autorização do Congresso Nacional. Já no estado de defesa não tem essa possibilidade. Então, pessoal, é muito simples essa parte aí, né? Agora vamos lembrar, na verdade, a questão da bipolaridade do direito administrativo. Essa bipolaridade, o que é essa bipolaridade? Eu sou aquele cara que ele é bipolar, uma hora ele está feliz e uma hora ele está alegre. Tá. A administração, ela tem a supremacia dela para conseguir a consecução do bem comum. No entanto, ela tem uma limitação, né? Porque ela não é dona da coisa pública, então precisa ter uma limitação que justamente é a lei que vai dizer as limitações que a administração pública deve obedecer. Então, eu tenho, de um lado, prerrogativas e limitações. Essa é a bipolaridade do direito administrativo.
Então, o princípio da legalidade, né, ele está nessa questão da limitação, ou seja, para assegurar-se a liberdade, sujeita-se à administração pública à observância da lei. É a aplicação ao direito público do princípio da legalidade. Então, aqui nós temos uma limitação. Tá certo? Por exemplo, para a administração cercear o direito de alguém, uma liberdade, por exemplo, tem que estar expresso na lei. Se não tiver, não pode se fazer. Então, resguarda o cidadão, né, de uma possível ingerência estatal, de uma coação estatal, à margem da lei, tá certo? É um meio de proteção do cidadão. Por isso que existem essas limitações. Por outro lado, para conseguir a consecução dos seus fins, são-lhe otorgados prerrogativas e privilégios que lhe permitem assegurar a supremacia do interesse público sobre o particular. Tá certo? Claro, para eu conseguir a finalidade do interesse público, né, a consecução do bem comum, é preciso realmente que existam essas prerrogativas e privilégios, que é exatamente a supremacia do interesse público sobre o particular. Então, o princípio da legalidade e o princípio da supremacia, eles decorrem da bipolaridade do direito administrativo. Agora a gente vai falar de um princípio muito importante, tá? Que é o princípio da impessoalidade. Veja que esse princípio, ele é em duas vertentes, tá? Ele está na vertente da aplicação com o cidadão, onde a administração ela não pode beneficiar ou, né, dar prejuízo ou benefício para alguém, ou seja, todos são iguais perante a administração, né? Questão da isonomia. E também nós vamos ver na perspectiva do agente público, né? Porque ali o agente ele não está agindo em nome próprio, mas em nome do Estado, tá bom? Que é justamente a teoria do órgão ali. Então, em relação à perspectiva, né, do interesse da coletividade, este princípio se traduz na ideia de que a atuação do agente público deve pautar-se pela busca do interesse da coletividade, não visando a beneficiar ou prejudicar ninguém em especial. Aí, só atendente aqui numa autarquia, no Detran, por exemplo. Aí chegou o prefeito da cidade, o cara já furou a fila, né? Então, isso aí já prejudica a questão da impessoalidade, tá bom? Porque o cara tem um cargo público, ele não é melhor do que os que estão lá, né, esperando a sua vez, tá certo? Ou seja, a norma prega a não discriminação das condutas administrativas, que não deve ter como mote a pessoa que será atingida pelo ato. Com efeito, o princípio da impessoalidade reflete a necessidade de uma atuação que não discrimina as pessoas, seja para benefício ou para prejuízo. Então aqui não há discriminação, tá certo? Mesmo que seja para prejuízo ou para beneficiar, não existe essa discriminação, seja lá para beneficiar ou para prejudicar. Então, para a administração, não há diferença se o cara é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, tá certo? Agora, na perspectiva do agente, deixa eu ver se eu já cheguei nesse slide. Na perspectiva do agente, né, nós temos a teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva, ou seja, o agente não atua em vontade própria, mas sim ele está ali na figura do Estado. Então, quem está agindo não é o agente público Frederico, mas o Estado X ou o município X, tá certo? Então, você, por exemplo, vamos dizer que o agente público ele comete um ato, né, ilícito contra alguém. Então, o cara não vai entrar com uma ação contra a figura do Frederico, mas vai entrar contra o Estado, contra o município. Claro que cabe ao Estado uma ação de regresso contra o agente que deu causa ao problema, né? A questão da responsabilidade civil. Por isso que nós temos a responsabilidade civil objetiva, tá? Nesse caso, responde aí o Estado e não o agente. Teoria da imputação volitiva. Outro ponto, né, interessantíssimo aqui, o do artigo 37, parágrafo 1º. Diz que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços, campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, servidores públicos. Antigamente via muito, né?
administração fulano de tal, prefeitura não sei das quantas, administração fulano de tal. Então ali caracterizava a questão da promoção pessoal, né? Então o município contratava um show para aniversário da cidade, aí meu prefeito fulano de tal, a banda sempre falava esses nomes, meu prefeito João, meu prefeito Francisco, né? Aí caracteriza realmente a promoção pessoal, porque o que está acontecendo ali é o município que está fazendo, ou o estado que está fazendo, e não o agente público em si. Em relação também ao princípio da impessoalidade, faz-se necessário a gente comentar a súmula vinculante número 13, né? Que é muito famosa, a questão do nepotismo. Tá? Do nepotismo, importantíssimo isso aí, essa súmula vinculante número 13, que diz o seguinte: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF, dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Resumindo, você não pode, você que tem um cargo de direção aí, você não pode nomear aí um parente, né? Aí tem o grau de parentesco aqui, que é linha reta, colateral por afinidade. Então, seu enteado, seu filho, você vai dizer que você é secretário de educação. Aí você bota seu filho lá para coordenador de alguma coisa, tá certo? Não pode, tá certo? Outro ponto também que não pode é o nepotismo cruzado. O que é isso? Vamos dizer que o promotor coloca no seu gabinete um cargo de comissionado a mulher do outro promotor, né? E o outro promotor coloca a mulher desse promotor também como assessora dele. Então veja aí que houve aí um nepotismo cruzado. Eu não coloquei, o promotor não colocou a sua própria mulher, mas colocou a mulher do amigo e o amigo colocou a mulher dele, né? Então nepotismo cruzado também não pode. Agora eu te pergunto, e se for um cargo político, né? Um cargo, por exemplo, de secretário, ministro, pode? A jurisprudência ela é pacífica, pode. Vamos dizer que o prefeito nomeou a mulher dele como secretária de assistência social. Pode ou não pode? Pode, porque é um cargo político. Agora tem aquela questão também, se ela tem aptidão técnica, né? Porque não basta só ele nomear, mas se a pessoa não tem aptidão técnica, não tem conhecimento técnico ali. Se for comprovado realmente que ela não tem, aí vai ter que exonerar a mulher. Mas se for comprovado realmente que tem, aí é cargo político. Ele pode botar o irmão dele como secretário, a esposa dele como secretária, a filha dele como secretária, porque é cargo político, tá certo? Então, esse aqui é uma jurisprudência que tem impossibilidade de submissão do reclamante, secretário estadual de transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na súmula número 13, que fala do nepotismo, né? Por se tratar de cargo de natureza política. Então, cargo de natureza política não se enquadra a súmula vinculante número 13, que é a do nepotismo. Beleza? Então, secretário de município, secretário de estado ou ministro, que é cargo político, não entra dentro, né? Ótimo isso aí. Não está nas disposições da súmula vinculante número 13, que trata do nepotismo. Então, se você vê um município aí que o prefeito colocou a esposa como secretária, não tem problema. Que tem que haver, na verdade, que ela comprove que tem capacidade técnica para estar nesse cargo político. Tá certo? Dentro do princípio da impessoalidade, existe também um princípio chamado princípio da intranscendência, né? É como se fosse uma exceção ao princípio da impessoalidade. Por quê? Porque assim, vamos dizer que o gestão X, né? O prefeito era Frederico, né? Ficou devendo para uma empresa R$100. Aí ganha um novo prefeito, né? Prefeito João. João tem que pagar esse débito, né? João vai ter que pagar, porque quem está devendo é um município e não o agente, né? Então o município vai ter que pagar. Agora, existem alguns casos, pessoal, que é esse princípio aqui, ó, o princípio da intranscendência. Que diz o seguinte, ó, trata-se de princípio que excepcionaliza a ideia de impessoalidade. O princípio da intranscendência
subjetiva das sanções consagradas pelo STF inibe a aplicação de severas sanções a entidades federativas por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Professor, não entendi absolutamente nada. Tá. Imagine que a gestão anterior de Frederico, né, teve várias irregularidades e acabou deixando o município pendente aí, nos órgãos, digamos assim, de proteção do município. Por exemplo, o CALC, né, que é um sistema que tem lá, que se o município não prestar conta, não faz o dever de casa, fica com esse nome sujo. Vamos imaginar que Frederico deixou aí essa bomba para o prefeito João. E aí, o prefeito João vai ser penalizado? Né? A regra é que não. Mas desde que João tome, né, as medidas cabíveis em relação a isso. Por exemplo, ele pode representar o antigo gestor do Ministério Público. Quando poderia entrar com uma ação de improbidade, né? Agora, com a nova lei de improbidade, que é, digamos, nova lei de improbidade, mas continua com o mesmo número, né, 8429, mas teve uma série de modificações, que agora quem pode entrar com a ação de improbidade administrativa, ação civil pública por ato de improbidade administrativa, é apenas o Ministério Público, né? Então, o que o prefeito João poderia fazer? Representar o prefeito anterior, fazer a justificativa para o órgão que está com pendência, né? Dizer que já representou, para que o nome possa sair dessa lista negra aí dos inadimplentes, né? Porque senão ele não pega os repasses, não pega, por exemplo, recursos de emendas parlamentares, não fica com o município todo errado, tá certo? Então esse princípio da intranscendência impede isso, né? Que um problema que o gestor anterior fez, que deixou o município numa situação de inadimplência, passe para o outro gestor. Só que esse gestor ele tem que tomar as medidas cabíveis, né? Entra com uma ação, aí o juiz dá uma liminar e tal, e assim, né, ele vai tocando a gestão. Só o princípio da moralidade, né? Aqui que veio a lei 8429, né, que é a lei de improbidade administrativa, decorrente justamente desse princípio aqui, né? Trata-se de princípio que exige honestidade, lealdade, boa-fé, né, de conduta no exercício da função administrativa, ou seja, a atuação não corrupta dos gestores públicos ao tratar com a coisa de titularidade do Estado. Então, a questão da probidade, né, da honestidade, da boa-fé administrativa, ela veio realmente para ficar, né? Com a advento da lei 8429, ela veio para punir essa galera que é desonesta, né? Então, o intuito da lei de probidade veio realmente para punir o desonesto. Não aquele cara, por exemplo, que agiu, né, teve um erro lá na gestão, mas não teve a intenção. Então, com a nova redação da 8429, ela veio realmente cuidar apenas dos desonestos, pessoal, porque agora exige-se o dolo, e não é qualquer dolo não, é o dolo específico aqui, na nova lei de improbidade administrativa. Então, o princípio da moralidade visa o quê? Exige que o administrador, que o agente público haja com probidade, honestidade, lealdade, boa-fé. Então, todos esses aspectos aí. Beleza? E princípio da publicidade, né? Todos os atos devem ser públicos, né? Ressalvado aqueles realmente que devam estar em sigilo, né? Mas a regra é a publicidade. Inclusive, é um requisito de eficácia do ato administrativo. Tem que ser publicizado, né? Não vá pensar que publicado e publicizado é a mesma coisa. Publicar é uma forma de você publicizar o ato, tá certo? Mas você pode publicizar esse ato colocando no mural da prefeitura. Então, tem diversas formas de publicidade. Tá bom? Em município pequeno, geralmente se coloca no mural da prefeitura lá, né, da Câmara, enfim. Trata-se de premissa que proíbe a edição de atos secretos pelo poder público, definindo a ideia que a administração deve atuar de forma plena e transparente. Daí que veio a lei, né, pessoal? A lei de acesso, né? De acesso à informação. Na verdade, a publicidade, pessoal, ela veio para garantir o controle social, né? Para que a sociedade possa controlar, possa fiscalizar, né? E verificar se realmente está acontecendo alguma irregularidade, né, na administração pública. Então,
Só é possível, na verdade, o controle se houver a publicidade. Tá bom? Então a regra é a publicidade. Obviamente que existem alguns casos em que os atos eles devem estar em sigilo. Por exemplo, o artigo 23 da Lei de Acesso à Informação diz que são considerados imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado. Então, esses atos que são imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, e, portanto, passíveis de classificação das informações, cuja divulgação ou acesso irrestrito possam pôr em risco a defesa e a soberania nacional, a integridade do território nacional, tá? Prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso, pôr em risco a vida, a segurança, a saúde da população, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica e monetária do país. Então, há uma série de exceções aí, né, que devem, na verdade, estar em sigilo. Se colocar, né, se eu publicar tais atos e estes coloquem em risco a segurança da sociedade e do Estado, então devem estar em sigilo, né? Agora vamos para o princípio da eficiência, né? Esse princípio da eficiência ele foi colocado em 1998 pela emenda constitucional número 19. Na verdade, o que seria eficiência? É você produzir mais com menos, né? Você utilizar menos recursos e produzir mais. Então, o princípio apresenta sob dois aspectos, né? Podendo tanto ser considerado em relação à forma de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atuações e atribuições para lograr os melhores resultados, como também em relação ao modo racional de se organizar, estruturar, disciplinar a administração pública e também com o intuito de alcance de resultados na prestação do serviço público. Isso aqui quem falou isso foi Maria Silvia Zanella de Pietro. Então, basicamente a eficiência é você produzir muito mais, né, com menos, né? Por exemplo, tudo leva à eficiência, pessoal. O menos gasto de papel, você, por exemplo, começar a digitalizar os processos em vez de estar imprimindo, né? Você já começa a gastar menos e produzindo mais. Então, é uma série de situações. Por exemplo, a questão da eficiência, né, em relação a concurso público. Não basta você ser aprovado, nomear, tomar posse. Agora tem que passar por uma avaliação de desempenho, né, pessoal? Por exemplo, vamos imaginar que você é contadora, fez um concurso para a Câmara de algum lugar, né? Passou no concurso, né? E acontece o quê? Que no final você foi feita uma avaliação de desempenho e você não consegue prestar uma conta dos recursos da Câmara Municipal. Então você pode ser, nesse caso, ir para a rua, né? Porque não conseguiu ter um desempenho necessário em relação ao cargo. Tá certo? O artigo 169 da Constituição Federal, ele é um artigo bem bacana, que ele traz a questão do limite do gasto, né, com o pessoal. Se você estourar esses limites, o que você pode fazer? Tá? O 169 diz o seguinte: a despesa com pessoal ativo, inativo e pensionistas da União, dos estados, do DF, né, e dos municípios não podem exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os estados, o DF e os municípios adotarão as seguintes providências, né? Nesse caso, né, primeiro, vamos dizer que o município, falo muito de município porque eu trabalho em município, né, sou procurador de município. Vamos dizer que o município ele estourou o limite de gasto com o pessoal. A primeira coisa que ele tem que fazer? Reduzir em pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e funções de confiança, né? Primeiro você vai para os cargos comissionados e funções de confiança e vai reduzir em pelo menos 20%. Isso faz tudo parte, né, pessoal, do princípio da eficiência, tá bom? Não suficiente, você vai para a exoneração dos servidores não estáveis, aqueles que estão em estágio probatório. Não suficiente, se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional
o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Primeiro eu vou para comissionado de função de confiança, depois eu vou para a galera que está em estágio probatório, depois eu vou para os estáveis, né? Para que eu consiga me enquadrar ao limite, com a despesa com pessoal. Tá? Se você ultrapassa isso aí, você realmente não está sendo eficiente na administração pública. Tá? Então, fere aí o princípio da eficiência, tá, pessoal? Em relação aos princípios expressos constitucionais, né, da administração pública, né, que é os princípios aí do LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nós já falamos aqui. Próxima aula a gente começa falando de mais princípios, agora princípios implícitos, né, do direito administrativo.